Viram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante. E o sol da liberdade em raios rúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta fórmula, faz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Buenas, você que está acompanhando esta transmissão via YouTube. Estamos aqui em nome do CTG Saudade da Querência para cumprir um requisito da Lei Aldir Blanc. Para quem não conhece, a maioria já sabe, a Lei Aldir Blanc foi editado no ano passado para dar um suporte às entidades e aos artistas. E o CTG Saudade da Querência, como entidade cultural, evidentemente que sofreu com a pandemia por não poder realizar atividades. Recebeu um recurso e agora, em contrapartida, vamos apresentar 3 programas falando um pouquinho do conjunto da nossa tradição, falando um pouquinho do nosso CTG e do nosso estado do Mato Grosso. Um prazer estar com você aqui, fique conosco, e o prazer maior ainda é estar recebendo eles que são o futuro da nossa tradição, a minha filha Victória e também o Matheus, filho do meu amigo Fernando Nunes, apresentador do Prosa Galponeira. Tudo bem com vocês? Sim, meu pai. Tá tudo bueno. Tudo bueno? Que bom. Alguma coisa que vocês querem dizer? Ô tio Ramon, Oi? pode contar mais um pouco dessa história gaúcha? Opa, contar um pouquinho da história gaúcha? É pra já. Fique conosco, acompanhe o nosso programa que nós vamos falar um pouquinho da história gaúcha, da chegada dos gaúchos no Mato Grosso e dos 40 anos do Saudade da Querência. Bueno, atendendo o pedido do Matheus, então, vamos falar um pouquinho sobre a história. E todo o começo deve ser por aquilo que antecede, né, o momento atual. Vamos pelo Gênesis da tradição gauchesca, da história do Rio Grande até a chegada no Mato Grosso.
Lembrando, 1500, descoberto o Brasil. Chegou por essas plagas, né? Por esse Brasil grande de Deus, chegaram os portugueses. Mais tarde um pouco, lá pelo ano de 1531, segundo Antônio Augusto Fagundes, numa cronologia que ele publicou pela Martins Livreiro Editor, chegaram os navegantes portugueses Martim Afonso Souza e Pero Lopes. Esses navegantes, mesmo sem desembarcar, batizaram de Rio Grande de São Pedro. Esse fato foi o que deu início à vida que nós conhecemos no Pago do Rio Grande. Nesse meio tempo surgiram as missões, né? Teve a questão dos guaranis, tudo isso se desenvolveu. Mas um fato que marcou de fato a história gaúcha foi em 1835, quando explodiu a Revolução Farroupilha. 20 de setembro de 1835, a mais longa e sangrenta revolta que aconteceu no Brasil. O Rio Grande do Sul, pelo desejo de república, pelo desejo de liberdade, de se livrar do jugo que nós tínhamos com o Império, resolve plantar a ideia de república no Brasil. E iniciou-se então quase 10 anos de combates que vieram a escrever a história gaúcha. Apesar da paz em 28 de fevereiro de 1845, ou seja, quase 10 anos depois, e de alguns alegarem a derrota dos farrapos, outros falarem vitória, não é esse o caso. O fato é que nenhuma história de contendas foi tão escrita, tão contada por aqueles que supostamente perderam, porque o Rio Grande, que havia se independentizado do Brasil, havia proclamado a sua independência, volta ao aconchego da bandeira brasileira. E isso é muito importante. Esse fato que aconteceu em 11 de setembro de 1836, o general Antônio de Souza Neto proclama a República Rio-Grandense depois de uma vitória estrondosa sobre os imperialistas. E aí inicia-se uma nova fase dessa revolução que passa para muitos historiadores a se chamar Guerra dos Farrapos, pois se o Rio Grande do Sul declara a sua independência do Brasil, é um novo país, é uma república, e portanto dois países que estão em contenda é uma guerra. Vejam, isso tudo foi permeado por uma série de acontecimentos que marcam a história gaúcha. Muitos contestaram os fatos, contestaram os acontecimentos, mas na verdade é uma marca histórica do torrão gaúcho, a Revolução Farroupilha. E é por ela que anos mais tarde, um século e pouco depois, os gaúchos retomam essas tradições, retomam o gauchismo através do que nós conhecemos hoje por Semana Farroupilha. E a Semana Farroupilha, com certeza, que culmina no dia 20 de setembro, Dia do Gaúcho, ela é o marco de toda a história gaúcha e que é comemorada, é lembrada em todo o Brasil, inclusive em outros países e em outro continente, onde a tradição gaúcha se espalhou. Um levantamento feito por Silva em 2007 mostrava que a tradição gaúcha congregava em torno de 2 milhões de associados, considerado o maior movimento cultural do mundo ocidental. Então vejam a importância que assumiu o tradicionalismo. São milhares de CTG espalhados pelo mundo, e cada um com os seus quadros sociais, assim como o nosso CTG Saudade da Querência, aqui de Rondonópolis. Vamos falar um pouquinho mais da tradição gaúcha em função da nossa lei Aldir Blanc. Fique conosco. Pois bueno, proclamada a República Rio-Grandense, logo em seguida, em 1837, organizou-se o governo republicano. Foram nomeados alguns generais, entre eles Bento Gonçalves da Silva e Davi Martins Canabarro.
Enquanto durou, a República Rio-Grandense só teve 6 generais. Lá em 1837, 38, o general Bento Gonçalves tinha sido preso e foi libertado com a ajuda do pessoal da maçonaria. O pessoal da maçonaria ajudou na fuga do Bento Gonçalves, que retornou a Rio Grande para ser o presidente da República Rio-Grandense. Em 1839, a República parecia que estava consolidada e, com a ajuda de José Garibaldi, que era o corsário que estava cuidando da Marinha da República Rio-Grandense, estimulado por Tito Livio Zambecari e outros, resolve fazer a famosa travessia com os lanchões, quando o Rio Grande decidiu esparramar a República pelo Brasil. Qual era a ideia? Levar a República para todo o Brasil, que vivia monarquia, o imperador. Então, levando conjunta de bois lanchões, enganou os imperialistas, saiu lá no mar e foram para Laguna, onde fundaram a República Juliana. O general Davi Martins Canabarro ficou encarregado da efêmera república, que durou pouco tempo, né? E a capital farroupilha foi mudando de lugar, né? Ela foi mudando para atender às necessidades, né, em função do andamento da guerra. Primeiramente foi em Piratini, posteriormente foi em Caçapava e finalmente no Alegrete. 3 capitais teve a República Rio-Grandense. Por isso, nos versos do nosso conterrâneo de Carazinho, eu falo conterrâneo porque Tapera pertenceu a Carazinho e o Fernando Nunes também é lá do Carazinho, Guilherme Schultz Filho falou em República Andarilha, porque realmente ela foi mudando de acordo com as necessidades. A República se organizou, teve a sua Constituição, né? Teve a sua Assembleia Constituinte e seguiu todos os passos, assumiu os compromissos, construindo pontes, escolas, etc. O Rio Grande naquele momento era um país. Posteriormente, em 1845, com a assinatura da Paz do Ponche Verde, que registre-se o general Antônio de Souza Neto, que proclamou em 1836 a República, se negou a assinar. Mas Davi Martins Canabarro, representando os revolucionários, representando os farrapos, assinou o Tratado de Paz. Logo em seguida, Bento Gonçalves, em 1837, por aí, ou melhor, em 1847, logo depois do fim da República, ele faleceu sem bens, sem propriedades. O grande general, né, ficou praticamente sem nada. A história, né, depois nos mostra, e tem diversos discursos dele falando sobre a necessidade de liberdade, falando sobre as pressões econômicas, as altas tributações, enfim. Eu li um manifesto uma vez dele, aos rio-grandenses, e eu dizia no final assim: olha, se a gente trouxesse para os dias de hoje, nunca seria tão atual como daquela vez. Então vejam que os problemas que nós temos com tributação, com necessidades de educação, necessidade de infraestrutura, eles perpassam o tempo. E claro, cada vez mais nós temos necessidades de melhorias, porque a sociedade se desenvolve, né? Inclusive, a gente sempre, quando tem um pouquinho mais, quer um pouquinho mais, né? É a nossa natureza humana. E o movimento tradicionalista gaúcho, né, então faz questão de rememorar esse decênio sangrento, esse decênio heróico, porque ele é a base da nossa tradição. E é em função dele que mais tarde funda-se o movimento tradicionalista gaúcho, criam-se os CTGs e se alastra pelo mundo afora. Mas como surgiram os CTGs? Hoje o nosso CTG Saudade da Querência é um núcleo que faz parte da Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha. Então, a célula, que seria como uma família, é o CTG Saudade da Querência, é o Departamento de Tradicionalismo, é o Piquete de Laçadores. Essa célula, ela está ligada a uma célula maior, que é a região tradicionalista.
Então nós aqui em Mato Grosso, no CTG Saudades da Querência de Rondonópolis, pertencemos à segunda região tradicionalista, junto com Jaciara, Primavera do Leste, né? Todos esses municípios fazem parte da segunda região tradicionalista. Essas regiões estão abrigadas em uma entidade maior, que é o Movimento Gaúcho Tradicionalista do Mato Grosso. E o Movimento Tradicionalista Gaúcho do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, da Bahia, do Maranhão, de São Paulo, enfim, todos esses movimentos estaduais estão juntados, ajojados num movimento maior, que é a Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, que, aliás, o presidente atual é aqui do Mato Grosso, o seu Basso. O seu Roberto Basso é aqui do Mato Grosso e é o presidente da Federação Tradicionalista do Brasil, a Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, a CBTG. Daqui um pouquinho eu vou falar um pouquinho da história mais específica aqui do nosso CTG Saudades da Querência, e então vamos delinear alguns fatos importantes na história do nosso movimento tradicionalista gaúcho aqui na nossa cidade. Bem, fundados os CTGs lá o CTG 35, lá de Porto Alegre, foi o primeiro CTG que foi fundado. Foi considerado o primeiro. Nós tivemos outras organizações ligadas ao tradicionalismo, né? Como a União Gaúcha, lá de Pelotas, que tratava da tradição, mas no formato que nós conhecemos hoje, o 35 CTG é o precursor. E ele surgiu por quê? Porque a gauchada que era lá do interior e estava estudando no colégio Julinho, na capital, Júlio de Castilho, o famoso Julinho, eles sentiam falta das coisas que haviam lá na campanha. Estavam estudando na capital, longe dos cavalos, longe do campo, longe do galpão, longe do churrasco, do chimarrão, daquele clima de confraria, onde se faziam umas verdadeiras tertúlias, se cantava, se declamava, tomava mate no galpão enquanto assava uma carne, se contava causos, se contavam mentiras, inclusive, poucas, mas se contava também. E quando contavam eram bem contadas, né? Mentiras daquelas cabeludas mesmo. Então, essa falta que eles sentiam dessa vida interiorana lá na capital levou eles a tomarem uma iniciativa um tanto quanto ousada para a época. Ano de 1947, estou voltando lá na Revolução Farroupilha, barbaridade, 1947, ou seja, 102 anos depois que foi assinada a Paz de Ponche Verde. Esse grupo aproveitou o final da Semana da Pátria, né? De 1º a 7 de setembro ficou acesa a chama da pátria, e quando à meia-noite iam extinguir a chama da pátria e romperam a avenida com um grupo de cavalarianos, retiraram uma centelha da chama da pátria e acenderam o candeeiro crioulo, a chama crioula. E iniciou-se a primeira ronda, né, lá no Colégio Júlio de Castilho, por isso nasceu lá dentro da escola o movimento, e essa ronda foi a precursora de que hoje nós conhecemos como Semana Farroupilha. Aliás, lá no Rio Grande já não é mais a Semana Farroupilha, né? É o mês Farroupilha, pelo menos. Bueno, esse pessoal então lança as bases para aquilo que seria o movimento tradicionalista gaúcho. Dali a alguns anos, em 1954, em Taquara, no mês de julho, acontece o primeiro congresso tradicionalista, onde então Barbosa Lessa, que Deus o tenha, apresenta a sua tese, o sentido e o valor do tradicionalismo, onde ele traz os postulados básicos da nossa tradição, de onde deriva depois a nossa Carta de Princípios, né, que teve participação direta de Glauco Saraiva, grande apresentador de programas e também grande declamador, escrevendo poesias, inclusive. Essa tese é a base pela qual o MTG do Rio Grande do Sul foi fundado e começou a organizar a tradição.
Alguns reclamam do movimento tradicionalista, que fica botando lei, fica fazendo lei, mas na verdade, se a nossa tradição gaúcha se expandiu, se alastrou pelo Brasil, se alastrou pelo mundo, é porque havia essa organização. Sem essa organização, as coisas aconteceriam, né, anonimamente. E isso é o que nos diferencia, é o movimento tradicionalista. A tradição é uma definição, são os nossos costumes, nossos usos, nosso legado. Mas o tradicionalismo é o movimento que organiza, que estimula, né, que faz com que permaneça em constante movimento de formas que seja preservada a base da tradição. O MTG do Rio Grande do Sul é o precursor, logo em seguida é fundado o MTG de Santa Catarina, que dizem, né, inclusive Lages, que é lá na divisa, diz que a dúvida é se é a mais gaúcha cidade catarinense ou é a mais catarinense das cidades gaúchas, né? De tão grande que é o movimento lá. Inclusive acontece um grande festival que o Prosa Galponeira já esteve gravando lá, né? E essa expansão foi para o Paraná e foi seguindo o Brasil afora. Aqui no Mato Grosso também foi fundado o movimento tradicionalista gaúcho do Mato Grosso, né? Inclusive nós tivemos participação direta nisso através do CTG Saudade da Querência. Um fato nessa caminhada do movimento tradicionalista em Mato Grosso, que envolve diretamente o nosso CTG Saudade da Querência, foi em 1997, quando nós sediamos aqui em Rondonópolis o Rodeio Nacional e sediamos também as atividades campeiras e artísticas nacionais. É um movimento intenso que houve aqui. Inclusive o pessoal que estava na época fala que houve uma chuvarada muito grande, que atrapalhou, que incomodou um pouco, mas foi uma festa magnífica. E por que Rondonópolis foi escolhida? Porque lá em 1981, ou seja, 40 anos atrás, foi fundado o CTG Saudade da Querência no dia 15 de agosto de 1981. Funcionou provisoriamente numa sala cedida lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Eu recolhi esses fatos com amigos que viveram na época, inclusive eu tenho a ata de fundação. Então foi fundado o CTG. Funcionou provisoriamente lá até que foi construído, onde é a atual sede do CTG, um galpão, né, o estilo mesmo de galpão aberto, onde realizavam-se os encontros, as festas. Esse galpão abrigou muita gente e começou a encher. Por quê? Porque nessa época estava em plena ebulição a chegada dos migrantes sulistas. Quem lembra a Revolução Verde que aconteceu lá pelos anos de 1970, trouxe a expansão das fronteiras agrícolas do Brasil aqui para o centro-oeste, né? Muitos acham que foi a fundação de Brasília que desenvolveu, não. Foi o movimento trazendo os diversos grupos de colonizadores para explorar as terras do Mato Grosso. Muitos se aventuraram, eu conheço muitos desses que vieram nos primórdios, né, da exploração agrícola aqui no Mato Grosso, quando o pessoal dizia: esse pessoal é louco, vai produzir soja nesse areião. O dono da SBT, da TV, onde é apresentado o programa Prosa Galponeira, é um exemplo disso. E eu conheço tantos conterrâneos meus, inclusive, que vieram para cá naqueles dias de muita dificuldade, não tinha praticamente nada aqui. E hoje é essa pujança pelo trabalho de todos os brasileiros, mas em especial eu destaco a participação dos gaúchos. E muitos gaúchos que vieram do Rio Grande e não eram tradicionalistas, e não tinham nada a ver com as tradições gaúchas, sentiram falta daquilo que o Barbosa Lessa falou lá na sua tese, do grupo local. O grupo onde a gente se reconhece, onde a gente encontra aqueles que gostam das mesmas coisas, do hábito do chimarrão, do churrasco, de cantar, de declamar, enfim, a gente encontra esse núcleo. Obviamente, as pessoas que vinham correndo aqui, estavam vindo para essa corrida desenvolvimentista aqui no Mato Grosso, em especial aqui na região de Rondonópolis, vinham para o CTG Saudade da Querência. Essas pessoas
ajudaram a desbravar esse estado e fizeram do CTG da Saudade da Querência um grande CTG. Tanto que em 7 de dezembro do ano de 1986, ou seja, 5 anos depois de fundado, é inaugurada a majestosa sede social, contemplando um grande salão de bailes, um local onde se tinha as planchas de bolão, né, e cancha de bocha. No centro, hoje centro da cidade, naquele tempo não estava tão no centro, né? Eu me recordo em 1999, quando eu comecei a frequentar a Universidade Federal do Mato Grosso, eu saía lá do Novo Horizonte e chegando para cá onde é o shopping hoje, o CTG, não tinha nada. Tinha a Eletronorte e o CTG. E depois lá o Jardim Atlântico e a UFMT. Olhem a transformação que houve na cidade de Rondonópolis. Essa gente progressista que nos dá muito orgulho. E é claro, a gauchada se reunia no CTG para rememorar. Passado algum tempo, né, depois do trabalho de muitos patrões, houve, como sempre acontece, um declínio, né, do número de sócios, né? Muitos foram para outras fronteiras agrícolas, muita gente daqui foi mais para o norte ainda em busca de novas oportunidades, explorando esse nortão. E aí a gente percebeu, né, que houve um pequeno declínio na atividade tradicionalista aqui em Rondonópolis. Eu, particularmente, né, embora não seja um estudioso fiel do assunto, mas na minha dissertação de mestrado eu tratei sobre o tradicionalismo, eu percebi que houve uma coisa. Aquele grupo local que a gente sentia, ou que os gaúchos sentiam a necessidade, ele foi diluído. O pessoal começou a frequentar o Rotary, o Lions, a maçonaria, as paróquias, né? Eu pertencia um tempo à paróquia Santa Terezinha, agora aqui para a paróquia Nossa Senhora Aparecida, e foram se integrando. Então formaram novos nichos, novas amizades, né? E já não sentiam mais tanta falta dessa convivência. Porém, os diversos patrões que se sucederam, né? E nos 40 anos, em agosto, se Deus quiser, nós vamos reunir uma grande parte destes ex-patrões, fizeram um esforço gigantesco para manter a entidade. E eu quero registrar aqui o meu profundo agradecimento a todos eles que de uma ou outra forma fizeram com que o nosso CTG permanecesse, né? A gente está sofrendo porque durante a pandemia as atividades praticamente foram proibidas, né? Há uma recomendação da gente manter distanciamento, evitar aglomeração, e nós temos respeitado com extremismo essas determinações. Não queremos ser nunca acusados de termos contribuído para a disseminação do Covid, né? Para ter aumentado os números dessa pandemia, e a gente então tem passado por dificuldades, e a lei Aldir Blanc veio como um socorro nesse momento de aperto. Porque a dificuldade de cobrar mensalidade, inclusive, ou anuidade, é difícil, como se não está tendo atividade, não está tendo nada, é complicado. E a lei Aldir Blanc veio trazer esse socorro no edital 08 de subsídio. Por isso nós vamos falar um pouquinho mais agora especificamente do nosso CTG Saudade da Querência, especialmente nesses 2 últimos anos, 2020 e 2021, quando eu assumi com o Marcos e toda a minha patronagem as rédeas do nosso Centro de Tradição Gaúcha, do qual eu tenho orgulho de fazer parte desde que cheguei aqui em Rondonópolis. Já fundei um CTG lá no Rio Grande do Sul, sou fundador do CTG Guido Mombelli, lá da minha querida Tapera, né? E tenho orgulho de ser patrão dessa entidade hoje, e com todas as dificuldades nós lutamos com todas as forças para manter viva a chama da tradição que arde no peito da gente com toda a certeza. Bueno, né? Vamos falar um pouquinho mais da história então do CTG, e eu vou falar daquilo que eu testemunhei, né? Eu já falei que lá em 97 teve um evento nacional de grande repercussão, mas eu cheguei aqui no Mato Grosso em 98
né? Me instalei, me preparei e no final do ano de 99 eu comecei a frequentar o CTG Saudade da Querência. E 2001, na patronagem do Nilson Espigosso, foi quando eu de fato comecei a participar mais efetivamente. Inclusive meus filhos Rafael e Raquel participaram da invernada artística. Aliás, aquele ano foi um ano marcante, porque depois de muito tempo sem invernada, né, efetivamente, a invernada estava muito bem ensaiada pelo Cláudio, e a invernada nossa foi lá para Alto Garças, no estadual, onde nos sagramos campeão de dança. Eu fui campeão de declamação, o Rubens Pereira foi no calço, o pessoal da bocha, do bolão, da campeira. Nós classificamos muita gente para ir a Brasília representar o estado. Lá na Granja do Torto nós nos reunimos para representar o Mato Grosso. Fizemos uma representação muito bonita e, aliás, nós tínhamos uma organização de acampamento que fazia inveja a muita gente, graças ao Coronel Madruga, aqui do 18º GAC, que foi para Brasília e armou um acampamento de luxo para o CTG Saudade da Querência. Bueno, depois desse evento lá em 2001, nós fomos novamente com a nossa invernada campeã estadual lá em Sapezal. Outro evento do estado, nossa invernada novamente campeã de danças. Infelizmente, né, por falta de condições, nós não podemos ir representar, e aí, então nós cedemos espaço para os segundos colocados irem representar o estado, né? Já começavam a apresentar as primeiras dificuldades aí, não conseguimos captar recursos para fazer frente às despesas. Então, logo depois do Nilson Espigosso, o Roberto Soares assumiu a patronagem. Logo depois do Roberto, assumiu a Marilê Soares, que era diretora artística no tempo do Nilson, e foi a patroa, né, do CTG Saudade da Querência, primeira patroa aqui no CTG Saudades da Querência. Depois foi sucedendo aí o Paulino Verde, Laerte Machado, veio também o Astrolino Antunes com 2 mandatos, veio o Paulino Verde de novamente, veio o Mário Ghislene, veio a Vanilda, olha, pela segunda vez patroa, né? A Vanilda Oliveira, inclusive o Fernando Nunes, o nosso apresentador do Prosa Galponeira, foi o seu vice-patrão. Depois veio o Dirceu Colling, né? Lá da construtora Colling. Veio o Gilmar Martini, o popular Bucho. Tivemos o Aldair Correia como patrão. Tivemos o Vanderlei Farias. Tivemos o André Rocha em 2 mandatos, né? Tivemos depois o Elemar Bertinetti, que depois de muitos anos voltou a ser patrão do CTG, ele tinha sido em 85, 86, e no ano de 2018 para 2019, o Vanderlei Eneraschi, o popular Filé, que foi quem passou a patronagem, as rédeas do CTG, para esse peão que vos fala, Ramon Luiz Aranharte. Na transição da patronagem do Vanderlei, do Filé, para a minha patronagem, aconteceu uma reunião importantíssima aqui da Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, mês de março do ano de 2020. Estava surgindo, né, os primeiros movimentos em função da pandemia. Já realizamos esse encontro tendo alguns cuidados, né, necessários. E logo depois iniciou-se um processo de lockdown, de distanciamento social, né? Aprofundou-se, acirrou a situação, e nós tínhamos marcado o baile de posse da patronagem com o grupo Manotaço, já estava fechado, para o dia 17 de abril, e tivemos que cancelar em função do acirramento, da gravidade com que a pandemia estava se alastrando por todo o mundo, né? Não só aqui no Brasil, por todo o mundo. Essas dificuldades todas, né, se apresentaram. Nós fomos lutando com unhas e dentes aí para manter vivo o CTG, quando ficamos sabendo, né, da existência dessa lei que foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente, a Lei Aldir Blanc, que trazia um socorro, né, para as entidades que viviam de eventos e também para os artistas. Abriram-se diversos editais, nós inscrevemos
no edital número 1, que era de projeto, e no edital número 8, que era subsídio. Infelizmente, no edital número 1, que nós queríamos realizar um festival de música, um encontro da música gaúcha com a música pantaneira, esse encontro não foi possível de acontecer, o nosso projeto não foi aprovado. Mas no edital 08 do subsídio, nós recebemos a aprovação e foi alcançado um recurso que permitiu nós contornarmos a pandemia, que permitiu que a gente pudesse, subsistir nesses tempos difíceis. Como contrapartida, nesse recurso que nós recebemos, o CTG prometeu entregar, algumas oficinas de dança, declamação, de chula, de trova para os colégios do município de Rondonópolis, porque o recurso foi repassado, o recurso federal repassado pelo município de Rondonópolis. Contudo, ao contrário do que se esperava, a situação, em vez de amenizar, se agravou e não pode haver aglomeração, então não teve como a gente reunir as crianças, Inclusive, a nossa ideia nessa proposta era de garimpar talentos para a nossa futura invernada, para reativar a invernada de danças do CTG, de declamação, de chula, enfim, a parte artística principalmente, que no meu entendimento é a alma, é a vida pulsando no CTG. Em contrapartida, então, aí no lugar dessas oficinas que a gente propôs de dança, declamação, chula, nós estamos fazendo esses encontros que serão 3. Nesse estamos falando um pouquinho da história do Rio Grande do Sul, da chegada dos gaúchos aqui no Mato Grosso e do nosso CTG Saudades da Querência, que completa no próximo dia 15 de agosto seus 40 anos de fundação. No próximo encontro nós queremos falar um pouquinho especificamente da declamação e da trova. A declamação, a poesia gauchesca, vai ser o tema especial desse nosso próximo encontro. E no terceiro encontro nós falaremos um pouquinho sobre a música gaúcha, a música gauchesca especificamente, e sobre as danças, em 2 blocos, as danças de salão, todo mundo conhece, o bugio, vaneirão, rancheira, valsa, chamamé, xote, e também as danças tradicionais, aquelas que as invernadas de danço apresentam, rancheira de carreirinha, ou xote de carreirinha, a rancheira, xote de 2 damas, sarrabalho, pezinho, balaio, anu, enfim, todo esse conjunto, são 27 ao todo as danças tradicionais que estão no manual de danças que foi elaborado a partir das pesquisas principalmente de Paixão Cortes, que Deus o tenha, e de Barbosa Lessa, que também estão escrevendo histórias e recolhendo folclore, com certeza lá no lado do Patrão do Céu. Então esses programas nos ajudarão a cumprir o compromisso assumido junto à Prefeitura para a contrapartida da Lei Aldir Blanc. Com certeza nós vamos contar novamente com a audiência de vocês, com o carinho de vocês, para que nós possamos cumprir esse nosso compromisso frente a essa lei que foi fundamental para o momento que nós estamos vivendo. Eu quero deixar a todos vocês um grande abraço. Eu quero agradecer especialmente ao Marcos Pina, que é o meu vice-patrão, e em nome dele eu agradeço a todos os demais membros da patronagem, A patronagem, ou seja, a diretoria de um CTG é composta do patrão, que nesse caso sou eu, Ramon Luiz Arenhart. Nós temos o vice-patrão, que nós chamamos de capataz, que é o Marcos Pina. Nós temos daí 2 secretários, primeiro e segundo secretário, que nós chamamos de sota capataz. 2 tesoureiros, que nós chamamos de agregados das pilchas. Nós temos também o Conselho de Vaquianos, composto basicamente por ex-patrões, aqueles que já viveram a experiência da patronagem, que é uma espécie de conselho fiscal, que fiscaliza as atividades da patronagem. Eu quero deixar um grande abraço a todos os membros da patronagem. Nós que fomos eleitos pela primeira vez no início do ano de 2020, reconduzidos em 2021, e se Deus quiser,
até o final do nosso mandato, vamos poder fazer algumas programações para reavivar a chama do tradicionalismo no nosso meio. Daqui a pouco nós temos aniversário do CTG, nós temos a Semana Farroupilha, que é a data maior do tradicionalismo. O ano passado a gente fez a Semana Farroupilha com todos os cuidados necessários e eu queria agradecer mais uma vez a Secretaria de Cultura que nos cedeu o espaço do Casaril para a gente fazer, né, o trabalho de hastear as bandeiras, receber o pessoal no ano passado. Esse ano, oxalá, a gente possa fazer uma programação mais extensa, né, mais consistente para rememorar a Semana Farroupilha, rememorar a Revolução Farroupilha, que eu repito, aconteceu de 1835 a 1845 e é a motivação maior da nossa vivência no mundo tradicionalista. Grande abraço a todos vocês, espero que o patrão velho das alturas nos dê muita saúde, muita força e muita garra para seguirmos no nosso dia a dia, vocês aí nas suas atividades, no seu dia a dia, eu na minha profissão e também na patronagem do CTG Saudades da Querência. Um grande abraço a todos e eu desejo que possamos nos encontrar novamente daqui a pouco para mais 2 programas especiais. Até lá, se o patrão nos permitir. Pra ser livre, ser forte, aguerrido e bravo, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra.